família, Pai. Batagaçai, orapacaia. Fogo, fogo, diga fogo. Fogo, 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 fogo. Receba, 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 receba. Xarabadagadarabagai. Foi sobre todo nome é o teu, vitorioso Filho de Deus. Para todos sempre seja exaltado. Sabedoria. Exalta o nome de Jesus. Exalta o nome de Jesus. Exalta o nome do nosso Senhor. Oh, aleluia. Para todos sempre seja exaltado. Jesus. Jesus, diga comigo. Diga comigo, Jesus. Diga comigo, Jesus. Da glória que Jesus. o Pai lhe deu. Jesus. Jesus. Verdadeiro Jesus. 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 entregou-se Jesus. Jesus. ao mais alto dos Tudo céus. é para ti. Ninguém acreditou. Dê uma salva de palmas a Ele. O véu do templo se rasgou. A criação É uma salva de palmas para o estremeceu. nosso amado. Cristo então ressuscitou. É uma salva de palmas. Agora já O motivo da nossa vida. honra e glória eu te dou. Juntos aos anjos a Não se assusta. Você está na casa onde tem poder. Quando o poder vem, a gente não tem tempo de explicar. O poder vem para a gente receber. Para a gente receber sabedoria. Para a gente receber unção. Para a gente receber alegria. Para a gente receber riquezas. Para a gente receber força. Para a gente receber visão no mundo espiritual. Para a gente receber providência. Para a gente receber saúde. Para a gente receber conhecimento. Para a gente receber a promessa que foi feita. Para a gente receber amor. Para a gente receber família. Para a gente receber comunhão. Para a gente receber dons. Para a gente receber força. Para a gente receber renovo. Para a gente receber a beleza em tudo que ela manifesta, na fala, na visão, ao nosso redor. Amém? Amém? Então agora você pode se sentar. Mulheres e homens, filhos e filhas, meus amados irmãos, que pelo sangue de Jesus estamos reunidos aqui nessa noite. Eu me chamo Úrsula, sou esposa do apóstolo Alexandre Alves, sou apóstola porque ele é apóstolo e ele derramou sobre mim essa unção que transborda na vida dele. O Senhor nos chamou para andar juntos. Nós temos um ministério em Maricá, lá no Rio de Janeiro, que se chama A Videira Verdadeira. Mas se você é íntimo e agora você diz assim: eu sou íntimo,
nós chamamos de Avive. Então, nós somos da Avive. Avive é a abreviação de A Videira Verdadeira. Eu quero agradecer a todo o corpo desse ministério que nos tem recebido de maneira tão honrosa. E a primeira honra que nós damos para alguém, quando recebemos alguém, é o amor. Então, desde que nós pisamos na cidade de Amparo, nós estamos recebendo essa honra desse ministério. Quero parabenizar o corpo eclesiástico desse ministério, que tão prontamente tem atendido em intercessão, tem atendido no altar, tem atendido através dos louvores e tem feito desta casa, que é a casa do Senhor, um lugar melhor para se receber todos aqueles que precisam. Então o ministério está de parabéns. Eu não gosto de dizer de parabéns, eu vou explicar por quê, mas eu vou dizer assim: congratulações para todos vocês. Por que eu não gosto de falar parabéns? Porque nós não estamos aqui para parar bens, nós estamos aqui para receber bens. E a partir de hoje, você vai dizer assim, ó, quando alguém fizer aniversário: muitos bens para você, nessa data querida. Porque os principados e potestades, eles influenciam a nossa vida, o nosso cotidiano, usando os nossos próprios lábios para atrasar a nossa vida. Sabe, os demônios, os espíritos imundos, eles vão fazer de tudo usando você contra você mesmo. E é muito mais fácil para eles, porque eles têm todo o tempo. E você se conhece muito bem também. Então, quando ele ensina, quando ele insere na cultura da qual nós vivemos, uma música ingênua, uma música que é cantada num ambiente de festa, quando a gente vai renovar um ciclo da nossa vida, quando a gente vai dar graças ao Senhor, porque Ele vai trazer agora um outro tempo de experiência e de abundância, Ele faz com que nós mesmos cantemos parabéns. E a gente canta e ensina, e a gente pratica e não se ouve. Mas hoje, a partir desse momento, você não vai mais parar as bens, ou os bens, você vai dizer muitos bens. Então, agora você renova um ciclo da sua vida e não para. Você abre a porta e recebe. Amém? Então, por isso que eu gosto de usar congratulações e outras palavras, né, de gratidão, porque a gente não está aqui para parar. A gente está aqui, ó, para voar. O que eu quero falar com vocês? O que nós vamos tratar? Nós vamos tratar hoje, num período mais ou menos de 1 hora, um assunto sobre ética. E vamos falar sobre ética e vamos falar sobre autoridade espiritual. São atitudes que no nosso dia a dia nós estamos negligenciando. E aí nós questionamos sempre as nossas poucas ações. Quais são as nossas poucas ações? Aquilo que a gente dá pouco. E o que a gente dá pouco? Aquilo que vale pouco para Deus. O que vale pouco para Deus? Aquilo que a gente sempre pergunta para o pastor, para o apóstolo, para o líder. Mas apóstolo, eu dizimo, eu oferto. E por que as coisas não estão dando certo? Por que eu ainda não recebi a minha bênção? Por que a causa ainda não foi julgada a meu favor? Por que não me sinto feliz, mesmo cumprindo isso? Porque você está com os olhos no pouco. Mas o Senhor diz assim: seja fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Então, continue sendo fiel. Mas hoje o Senhor quer abrir os seus olhos para o muito. E o muito está relacionado à nossa maneira de ser. Porque às vezes você chega ali e cumpre aquilo.
E você acha que ser fiel se trata somente de calcular exatamente 10% do seu rendimento? Ser fiel é muito mais do que isso. Ser fiel está dentro de você, nas suas escolhas. Ser fiel é vir ao culto no domingo de manhã, para quem está aqui no domingo de manhã, com alegria, regozijo e gratidão pela oportunidade da vida que foi dada e concedida. Então isso é o muito para Deus. E o restante vai sendo consequência. Então, vamos falar sobre isso. Eu quero ler primeiro com vocês. E é outra coisa, ainda tem um bônus. Se vocês forem dinâmicos comigo, no final eu ainda dou um bônus para vocês. Ok? Você não precisa nem assinar meu curso. Ó, tá bom? Você não precisa nem fazer inscrição. Eu dou um bônus para você. Qual que vai ser o bônus? Vai ser uma oração específica e coletiva para a gente destravar as riquezas do mundo espiritual. Agora, você tem que junto comigo estar dinâmico. E estar dinâmico é estar prestando atenção. Sabe para quê? Para a gente ganhar velocidade na remada. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa. Ufa, é um mover. Né, apóstolo? Vamos abrir comigo o livro de Tiago, capítulo 1, e o versículo é o 22. Tiago 1, 22. Espera aí. Muito bem. Espera aí, já está marcadinho aqui. Na minha Bíblia diz assim: não enganem a si mesmos pela mera audição do que a palavra diz, mas pratiquem-na. Não se engana pelo que você ouve, porque às vezes você não ouve. Até hoje você não tinha ouvido o parabéns. Concorda comigo? Mas o importante da palavra é praticar. Por quê? Para as pessoas que estão aqui, que já se aventuraram a fazer uma receita de um bolo. Quando ouviu, pensou, é fácil. Quando separou os ingredientes para fazer, teve dúvida. Então, o que o Senhor está mostrando para mim e para você? Não se engane quando você ouve, porque você pode se enganar. Porque você pode achar que é fácil. Antes de tudo, pratique. Porque é a prática que leva a... Não, lembra que eu falei que se vocês colaborarem eu dou bônus. Se ninguém responder, não dou bônus. Porque a prática leva a perfeição. Então, o objetivo da palavra é a perfeição. O objetivo da ética é a perfeição. O objetivo da autoridade é a perfeição. Que perfeição? Nós não estamos aqui para ser mais do que Jesus. Não, mas Ele é perfeito. Nós estamos aqui para ser um com Ele. E ser um com Ele significa superar os seus próprios desafios e limites. Então, eu não preciso ser perfeito em tudo. E eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para aprender. Mas eu posso ser sim um perfeito filho. E esse é o muito de Deus. Amém? Abre comigo no livro de Apocalipse 1, versículo 3. Diz assim: abençoado é quem lê e depois ouve as palavras desta profecia, enquanto obedeça ao que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Novamente, nós vamos entender que é a prática quem vai fazer com que a gente, de fato,
compreenda o que nós estamos aqui, respirando, andando, adorando, louvando o nome do nosso Senhor Jesus. Porque é assim que a gente ganha intimidade com Ele. Eu quero ler alguma coisa para vocês, eu quero ler uma historinha para vocês. E lembrem-se que vocês precisam prestar atenção, porque se você prestar atenção e estiver comigo, você vai ganhar um? Não, mas é mais com vontade de quem vai ganhar bônus, né, gente? Você vai ganhar um bônus, isso mesmo. Vamos lá. Vamos entender um pouco sobre ética. Vou contar uma história para vocês. Quando um elefante precisa ser transportado de avião, vamos entender que esse elefante está saindo lá da Índia e está indo para os Estados Unidos. Algo inusitado acontece. A sua jaula é cuidadosamente preenchida com muitos pintinhos, filhotes, né? Pintinhos, mini galinhas ou galos. Por quê? Eles colocam o elefante dentro de uma jaula que está no avião para ser transportado e eles enchem a gaiola de pintinhos. Eu achei isso muito interessante. É verdade, tá? É verdade isso, não é uma historinha inventada, não é verdade, é um fato. O elefante é um colosso, mas ele teme machucar. E então, durante todo o voo, ele permanece absolutamente imóvel. Sabe por quê? Porque ele tem medo. Não por ordem. Ele não está ali imóvel porque alguém ordenou. Mas ele tem medo. Ele tem consciência. E é assim que o avião mantém o equilíbrio. Porque vamos combinar. Como que um avião ia manter o equilíbrio com um elefante, né, se movendo dentro dele? E é assim que o mundo conhece pela primeira vez a verdadeira grandeza de um gigante. Intrigados com essa delicadeza, cientistas analisaram o seu cérebro e descobriram algo raríssimo: células fusiformes, os mesmos neurônios que os humanos se associam à empatia. É a mesma sensação que ele tem quando a gente olha para alguém e gosta de alguém. Ah, como eu gosto de vocês. É assim que o elefante sente quando ele olha para aquele monte de pintinhos. E esses mesmos neurônios é o que dão para o ser humano e dão para o elefante também a autoconsciência. Então você acabou de descobrir que ele tem autoconsciência, a mesma coisa que você. A capacidade de sentir o outro. O elefante não é apenas forte, ele é sensível. Ele não é apenas grande, ele é imensamente nobre. Teve um homem muito famoso, vocês já ouviram falar? E o nome dele é Leonardo da Vinci. Ele escreveu assim a respeito dos elefantes: o elefante é a retidão, a razão e a temperança. Ele se banha com solenidade como alguém que deseja purificar a alma. Ele vê um homem perdido e conduz com ternura de volta ao caminho. Ele caminha em grupo, liderado, mas nunca sozinho. É modesto. Ele copula longe dos olhos. E antes de voltar, ele se lava. Ele encontra outros pelo caminho e move-os com sua tromba com delicadeza para não os ferir. Mas talvez o mais comovente seja o final. Quando ele sente que vai morrer, ele se afasta. Ele vai sozinho, em silêncio, não por covardia,
mas para poupar a manada da dor. Por compaixão, por modéstia e por amor. 3 virtudes que mesmo entre os homens se tornam raras. Então, quando eu falo sobre ética, eu falo sobre o comportamento do elefante que a gente acabou de descobrir. Você sabe que o avião significa a vida que nós ganhamos para viver. E nós somos transportados sempre de um ambiente a outro, da nossa infância para a nossa adolescência, da nossa adolescência tão turbulenta para a nossa fase adulta, às vezes tão inconstante. E o que nós estamos aprendendo com a vida e com o comportamento do elefante? Que nós precisamos ter empatia com aqueles que estão conosco. Que nós precisamos ter cuidado com aqueles que estão conosco. Que nós precisamos entender que a vida não se trata só de nós. Que nós precisamos compreender que o caminho de Jesus sempre foi um caminho onde ele estava preocupado com os pequenininhos ali. Como realmente um colosso de glória no nosso meio. Ele sempre manifestou o seu poder, ele sempre manifestou o seu amor com cuidado. Porque um toque de poder de Jesus não só nos curaria, mas também poderia nos matar. Porque a glória é algo muito maior do que a gente pode alcançar. Então, a ética que é tratada pelos pais quando ensinam uma criança está relacionada na maneira de como nós vamos praticar os princípios que o nosso Senhor Jesus nos chamou para aprender. É importante para mim ler a palavra, importantíssimo. É importante ouvir a palavra, é importantíssimo. Mas o que vai transformar a minha vida é como eu vou praticar a palavra. Agora, da mesma maneira que eu pratico a ética no ambiente, em que eu vivo, no ambiente coletivo em que eu vivo, é refletido a minha maneira de praticar essa ética no mundo espiritual. Então, qual é o objetivo de eu estar aqui compartilhando, recebendo de vocês o que eu estou recebendo? É aplicar a ética no mundo espiritual. Porque a maneira como nós estamos nos relacionando aqui está refletindo no mundo espiritual. Porque ainda que eu saiba o que o amor de Jesus me resgatou e me trouxe aqui, se eu não praticar este amor aqui, no mundo espiritual, o meu reflexo não é um reflexo luminoso, é um reflexo opaco, sem brilho. Então, isso significa que no mundo espiritual, a minha ética vai fazer toda a diferença. No momento em que eu estiver orando por alguém, no momento em que eu estiver intercedendo por alguém, no momento em que eu for abordar alguém de forma espiritual. Ética é como um procedimento. Eu tenho aqui alguém que trabalha na área da saúde? Não? Tem? Estética? Muito bem. Ótimo. Vamos tratar então, não é o meu segmento, mas eu vou tentar abordar dessa maneira. Quando alguém que trabalha no segmento da estética vai fazer um procedimento, vamos dizer que na nossa face, ou poderia ser nas nossas unhas, ou poderia ser na nossa pele corporal. Mas vamos tentar dessa maneira. Alguém para fazer uma aplicação, quando nós muitas vezes vamos até uma unidade de pronto atendimento. Antes que nós recebamos uma vacina, a primeira coisa que o profissional faz é higienizar o local. No mundo espiritual é da mesma maneira. Agora, quando um profissional só pede para eu simplesmente erguer a camisa para tomar uma vacina, eu já fico pensando no meu inconsciente, e se aquela agulha tivesse contaminada?
E se na minha pele tivesse alguma coisa que pudesse dar uma reação com aquela vacina? Claro, eu estou falando isso para a geração de millennials. A geração X, a gente estava na escola, chegava lá e falava assim, é hora de tomar vacina, a gente só levantava e vinha com aquela arminha, fazia tuf. E estamos vivos. Mas eu quero dizer que no mundo espiritual nós precisamos ter essa ética. Como é ter ética no mundo espiritual? Ética no mundo espiritual é saber, em primeiro lugar, como eu vou me apresentar diante da corte celestial do nosso Senhor, para fazer uma petição, para fazer uma gratidão, para interagir e interceder pedindo por alguém. Se eu não estiver devidamente ajustado, e eu não estou falando de perfeição, porque nós não estamos aqui como perfeitos, mas como aprendizes. O que eu preciso fazer? O que o Senhor disse para mim na palavra, passar em revista os nossos atos e as nossas atitudes. O que isso significa? Significa então, apóstola, que eu nunca vou conseguir orar, porque todos os dias eu discuto com meu marido. Significa que todos os dias, antes de você orar, você vai precisar vencer o obstáculo. Primeiro vencer você mesmo. Vencer o seu ego. Vencer a sua verdade. E é essa sua verdade que muitas vezes conflita com quem está ao redor, com quem está do lado. Mas ainda que você esteja com a razão, porque muitas vezes está, e as mulheres estão sempre com a razão, ainda que você esteja com a razão, se você discutir, você não saltou na corrida. Você derrubou o obstáculo. Como que eu faço? A primeira coisa, para alguém que deseja se apresentar no mundo espiritual, é pedir perdão. E sabe, a gente precisa tirar uma veste que muitas vezes nós usamos, que chama veste da hipocrisia, que porque a gente acha que está certo e a gente não concorda com a opinião de quem está próximo, ou a gente ainda não conhece o verdadeiro amor de Deus por nós, e a gente diz assim, desculpa qualquer coisa. Quem pede desculpa de qualquer coisa não tem consciência do que fez de errado. Ah, apóstola, mas é só um jeito de falar. Parabéns, também era um jeito de falar e você mudou hoje. Porque hoje você teve consciência de que você não quer parar os bens, mas que você quer receber os bens. E se eu mostrar para você na nossa língua portuguesa, eu vou dizer para você que a informação, e aí você vai separar formação. Vem de interno. O que você pensa forma internamente. Então, informação quer dizer que você está sempre formando algo dentro de você. Quando você lê a palavra, você forma a palavra. Quando você lê algo supérfluo, você forma algo supérfluo. Então, quando eu digo assim, me desculpa qualquer coisa, eu não estou sendo justamente verdadeira. Agora, se eu chego primeiro para Deus e digo assim, Senhor, me perdoa, porque eu pequei. Sabe, Senhor, ainda que eu tivesse razão, eu não precisava ser grosseira. Ainda que eu tivesse razão, porque Jesus tem razão o tempo todo, Ele continua me tratando com amor. E eu ainda não aprendi a tratar com amor, tendo razão. Sabe, Jesus, me perdoe, me desculpe, porque eu comecei a perceber que até o esforço que eu falo para falar bem é vaidade. E que isso começou a falar mais de mim do que da sua verdade na terra. E, sabe, Jesus, eu quero te pedir perdão,
Porque muitas vezes, quando eu começo a enumerar os seus grandes feitos poderosos, no final eu percebo se eu não sei mais de quem que eu estou falando. Se eu estou falando do Senhor ou se eu estou falando de mim. Então, essa é a maneira consciente de ter ética no mundo espiritual. De me apresentar devidamente. Sabe, hoje algumas informações popularizaram bastante. E a gente recebe convite para ir a festas, a casamentos, a eventos. E vem lá uma coisa escrito dress code, porque agora tem a questão de colocar inglês também no nosso vocabulário. A gente nem percebe, mas daqui a pouco a gente já até sabe o que aquilo significa. Já mostra para a gente como a gente deve se vestir. Ou que cor usar, ou que cor não usar. Eu fui convidada para um casamento e recebi. Não pode usar branco, não pode usar preto. Eu falei, pronto, acabou. Não tem roupa para ir. Não pode usar branco, não pode usar preto. Acabou com o meu look, né? Camisa branca, calça preta. Como é que vai ficar isso? E pensei, eu falei, também não posso usar nenhuma calça branca, uma blusa azul? E aí agora? Entrei em contato com a mãe do noivo. Falei assim, amiga, deixa eu te dizer. Mas eu não falei de mim. Falei, olha, o meu marido, ele vai com um terno, ele vai com um terno azul. Você desculpa, eu sei que não pode usar nem branco nem preto. Eu não posso colocar uma camisa social por baixo do terno azul. Me ajuda. Só vai ficar bom se colocar uma camisa branca. Ah, mas assim pode. Eu falei, mas não está escrito. Aproveitando que a gente está falando, deixa eu perguntar, posso usar uma calça branca com uma blusa azul? Porque assim eu combino com meu marido. Então, o que é isso? Isso é ética. E você começa a praticar a sua ética quando você começa a entender que você tem direitos de filho. E você pode falar. Agora, o seu grande desafio é em como você vai falar. Sabe, Moisés, ele me ensinou muito. Porque eu percebi que sempre antes dele pedir alguma coisa para Deus, ele fazia algo diferente. A gente vive no desespero, é a verdade. Entendeu? É assim. A gente precisa de algo, ou a gente quer algo, a gente chega, ai Senhor, entra com providência nessa causa e concede para mim essa resposta. Não para hoje, para ontem. Ainda que a gente não fale dessa maneira, o nosso sentimento é dessa maneira. Mas sabe o que eu percebi? Como Moisés, como que ele entrava na presença do Senhor. Tem uma fotinho aqui. Ó. É? Ah, ok, vou deixar aqui. Fica aqui. Moisés falava assim, Senhor, o Senhor que formou no ventre da mulher, aquele que o Senhor chamaria para que um dia pudesse proclamar ao teu povo escolhido a sua voz de libertação. Aqueles que o ouviram e creram, e os que duvidaram, puderam ver materializar as suas frontes atos poderosos, dignos de muita surpresa. Senhor, os inimigos do teu povo tremeram de pavor quando ouviram dos céus o bradar da tua voz. Senhor, assim como deste limite do mar para com a terra e faz com que a chuva caia e molhe a relva, nenhuma dessas belezas visíveis aos nossos olhos podem ainda chegar aos pés daquilo que tu és na eternidade. Senhor, tu és o amor que faz florescer a beleza. Tu és a perfeição no canto dos pássaros, pequenos animaizinhos que voam,
e que não sabem para onde ir, mas que alegram os nossos ouvidos e aquecem o nosso coração. E tudo isso, Senhor, fizeste para que nos fosse gratos. Depois que ele fala tudo isso, ele diz assim: Senhor, se está de acordo com a tua vontade, liberta esse povo. Agora, mulheres, vocês entenderam como foi que Moisés fazia com o Senhor? Entenderam? Aqui está meu marido, o apóstolo Alexandre. Por favor, se coloque de pé, apóstolo. Quero fazer como ele fez ontem, agora eu vou fazer com ele. Né? Por favor, para todos verem. Né? Isso, muito bem. Mas você é um homem tão adorável. Ainda que seja alto e forte, segura nas minhas mãos com tanta delicadeza, com tanto amor e disciplina, provém a nossa casa, me dá recursos para que eu seja uma mulher satisfeita e feliz, me concedeu a alegria de ter uma família e ter um filho tão maravilhoso, e ainda, porque é um homem de Deus, buscou no Senhor o nome do nosso filho. Amor, pode comprar aquela calça para mim? Tem como recusar? Isso é ter ética. Porque a ética, ela é um comportamento de que dá para nós o direito até de exigir. Mas ela vem junto com o bom senso e o amor que o colossal do elefante teve, da empatia, de olhar para os pintinhos que estavam ali e não se movimentar. Então, quando eu falo de ética, ética é tudo aquilo que eu posso, mas que não necessariamente eu devo fazer. Porque talvez não seja o momento de fazer. E quando eu tenho ética no mundo espiritual e eu vou orar por alguém, eu vou primeiro me apresentar diante do meu Pai e diante do meu Rei, Jesus, e vou dizer assim: Senhor, que sonda os nossos corações, que conhece cada uma das intenções dos meus pensamentos antes que eles tenham sido formados, e que pela tua bondade, amor e sacrifício deste a mim o poder de voz. Senhor, está de acordo com a tua vontade que a resposta daquele irmão ou daquela irmã seja positiva? Eu não posso chegar diante do trono de Jesus e dizer assim: Senhor, eu não aceito. Ele vai dizer assim: aparta-te de mim. Quem és tu? E quantas vezes a gente não nota que diz isso para o nosso soberano? Você quer entender o que é ter um soberano? Você olha para as nações que têm um imperador. Quando você olha para nações cujo governo é imperialista, vocês vão entender o que é ter um soberano. O soberano dá uma ordem e todos, querendo ou não querendo, têm que obedecer. Não é caso a caso. É coletivo. Você quer ter noção do que é ter um soberano na Bíblia? Você olha para Faraó. Ele era um soberano. E muitos agiam ali de maneira que respeitavam a soberania dele. Porque acreditavam que se ele dissesse que sim, era bom para todo mundo. Agora, eu tenho a oportunidade, o sangue de Jesus me deu uma credencial para entrar no mundo espiritual. O véu foi rasgado. Então eu tenho acesso ao Santo dos Santos, ao Santíssimo. Mas isso não quer dizer que é para eu fazer de qualquer maneira. Então,
eu tenho que chegar para o meu soberano e eu tenho que perguntar para ele se está de acordo com a vontade dele para mim. E quando o Senhor diz isso, e quando ele responde, e se ele não responde, você tem que entender uma coisa. A maioria de nós aqui, eu creio, foi educado por alguém. Se não foi diretamente pela mãe, foi pela avó, foi por quem adotou, por quem cuidou, por quem se dedicou, ok? Agora, quantas vezes a gente, quando era pequeno, chegava e falava assim: posso ir na casa do fulano? Posso ir na casa do fulano? E aí, o responsável dizia, né? Eu estou generalizando, tá? Vou ver. Quando falava vou ver, você já sabia. Sabia ou não sabia? Você ia insistir, mas você já sabia. Então, se quando você era criança, você não entendeu isso, e você teve a sua vida toda para chegar à vida adulta, e hoje saber que era assim, se você se comportar assim com Jesus, você está se comportando como alguém que não aprendeu ainda. Portanto, se ainda não houve resposta, é porque aquilo não está pronto, e nem você está pronto para receber. Aceite. Aceite o silêncio do seu soberano, porque ele é o seu Senhor. Um outro aspecto da ética, vou dizer, eu tenho um Senhor, eu sou mantida, minha casa é mantida, é suprida por Ele. A minha vida, ó, respira junto comigo. Você não viu, mas entrou vida dentro de você. O ar é vida, vai, respira de novo. Você está vivo? Tá, pelo amor de Deus, está todo mundo vivo? Ó, por favor, sim. Então, Ele é soberano da sua vida. Então você tem um Senhor. Eu também tenho um Senhor. Agora, como eu posso dizer Senhor, 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 e de repente pegar a minha bolsa e sair e fazer o que eu quiser? Eu não estou agindo de acordo com quem tem um Senhor. E aí, como eu digo Senhor, Senhor, mas eu vou lá e penso, e decido, e executo, compro a roupa que eu quero naquele mês? Eu estou falando de cotidiano. Ou levo todo mundo para a pizzaria. Ó, diga uau. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então, quem é o Senhor na minha vida? Sou eu ou é Ele? Ter ética é entender que Ele me deu liberdade. O amor dele me libertou, mas não me libertou para eu fazer o que eu quero. Me libertou de quem me amarrava no cativeiro. Lembra? Eu tenho liberdade, mas eu não posso fazer o que eu quero. Ética é assim. Porque com a ética eu penso no coletivo. Eu penso no que é bom para todo mundo. No que é bom para minha família. No que é bom para os meus filhos. Então, começa a exercitar isso. Senhor, o Senhor é o Senhor do meu dinheiro. Tá certo isso? Não tá, porque eu não tenho dinheiro. O dinheiro é dele. Ele é o meu Senhor. Senhor, olha como é mais fácil. Eu preciso trocar de carro. Eu sei que o Senhor sabe, mas eu quero dizer para o Senhor que eu já entendo que eu preciso dar um conforto e uma segurança melhor para minha família. Se está de acordo com a sua vontade, e o Senhor quiser trocar esse carro para eu usar um melhor, eu estou grato. Então eu preciso interagir com o meu Senhor o tempo todo. Sabe por quê? Porque quando alguém tem um Senhor, eu vou dar um exemplo. Você trabalha numa empresa. Você chega a hora que você quer? Não. Se você for se atrasar, você não liga para avisar? Porque lá na empresa existe um Senhor ao qual você deve responsabilidade. Você acordou. Então por que
para homens que são limitados, você dá esse poder de autoridade, e para o Senhor, num relacionamento de liberdade, você não dá. Porque isso é ética. Esses dias eu aprendi uma coisa. Eu ouvi o Espírito Santo falando para mim, e ele me ensinou algo muito profundo. Eu ouvi uma pessoa se queixando porque ela tinha pago o aluguel. E ela estava desesperada, ela estava chateada, ela estava chorando. Ela falou assim: olha, eu sei que não pode, mas isso me dói. Eu tenho dor de pagar o aluguel. Sabe, todo mês é a mesma coisa, todo mês é a mesma coisa, todo mês é a mesma coisa. E paga aluguel, e paga energia, e paga conta de água em alguns casos. E eu não sei mais o que eu faço, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma casa. Falei, vamos orar. E eu falei, Senhor, ministra primeiro no meu coração, para que eu possa compartilhar algo para ajudar. Porque não é de mim, é dele, da parte dele. E aí, a gente mora numa região oceânica, tem uma orla marítima muito, muito agradável. Todos estão convidados para estarem conosco em agosto, todos. Vou conversar com o apóstolo, vocês estão próximos. Você aluga um ônibus, 45 pessoas, vão para lá, vocês vão viver algo extraordinário. Tá? Poder transforma. Todos estão convidados, conferência Voz Apostólica. Então, inclusive, os vossos apóstolos estarão lá conosco, ministrando e liberando unção e poder. E se eu fosse você, eu gostaria de estar junto com eles, vivendo essa experiência colossal, essa palavra de hoje. Estão todos convidados, são muito bem-vindos. Muito bem. E aí nós estamos passeando na orla marítima, que é agradável, né? Vai fazer uma caminhada na orla, é outro nível, né? Não faz diferença se você tem R$1.000 no bolso ou não tem nada. Você continua tendo pernas e o mar está ali para você ver e se alegrar. Tá? E aí o Espírito Santo disse assim para mim, sabe? Nós vivemos de aluguel nesse mundo. É mesmo? Nós vivemos de aluguel nesse mundo. Quando você compra uma casa e você financia essa casa em 20 anos, você vai pagar um aluguel de 20 anos. Um aluguel caro, porque comprar um imóvel não é como comprar banana no hortifruti. Tudo bem? É verdade. Mas e depois está pago? Depois não está pago. Depois você vai pagar para sempre o IPTU. O aluguel só vai diminuir, mas você vai continuar pagando um aluguel por aquele bem. Para usar aquele bem. A mesma coisa é com um carro. Primeiro você adquire o automóvel, você paga as prestações do automóvel e depois você vai pagar o IPVA. Aí você vai falar, mas depois de um tempo eu não preciso mais pagar o IPVA. Quando esse tempo chegar, você já vai querer trocar de carro, sim ou não? E vai começar tudo de novo. Sabe, o nosso corpo é a mesma coisa. Nós temos que pagar um aluguel por ele. Nós temos que dar manutenção para o nosso corpo. Nós temos que dar saúde para o nosso corpo. E nós vamos ter que investir nele até o final da nossa jornada. Então a gente tem que parar de se enganar, de achar que aqui, a gente tem alguma coisa. Porque a gente não tem nada. Tudo foi concedido para que a gente use. E use com sabedoria. E tenha ética no usar. Então esse é o objetivo de você estar reunido em um ambiente espiritual. Porque sim, aquilo que Ele te concede, Ele vai te conceder eternamente. E a maneira que você tem de retribuir isso é enxergá-lo como o Senhor da sua vida. Como aquele que te concede o carro para que você use. Como aquele que te concede a casa para que você more. Como aquele que te concede a família para que você se aperfeiçoe e ame. Mas em todas as coisas,
você deve perguntar primeiro a Ele: meu Senhor, isso está de acordo com a sua vontade? Sabe por quê? Porque às vezes, e na maioria das vezes, a gente mete o pé pelas mãos e a gente vai lá e faz a dívida e compra, né, a roupa da estação. E já aconteceu, e eu sei que já aconteceu, porque é a verdade da vida. Dado algum tempo, ou você sai de uma loja, chega na frente, tinha uma promoção com valor menor, e aquilo você cai em si, e você diz assim: se eu tivesse andado mais 10 minutos, ou se eu tivesse dado mais 5 passos, eu tinha encontrado o mesmo produto num valor menor. Ou, de repente, alguém chega para você e fala: ah, lembrei de você, é o que eu trouxe. E você agora fala: poxa, se eu não tivesse comprado, eu ia ter da mesma maneira. Então, quando você coloca o seu desejo na mão do seu Senhor, você diz assim: Senhor, é do meu desejo, e aqui está nas suas mãos. E é Ele quem vai providenciar todas as coisas. E quando você começa a fazer isso com o valor que você recebe pelo trabalho que você executa, a situação muda de figura. Quando você começa a tratar o que você tem de bens na sua casa, primeiro as pessoas, os bens mais caros que você se relaciona, e depois os bens que você consome, dizendo: Senhor, quando é que nós vamos repor as carnes no freezer? Senhor, quando é que nós podemos repor os mantimentos no armário? Ele vai levar você no dia certo da promoção. E com tudo aquilo que você... Gente, eu sei porque eu vivo isso e vocês também. Quantas vezes você pega um valor, eu vou dar um valor aqui fictício, tá? Mas você pega, por exemplo, R$500, você vai no mercado, traz 3 sacolas. E de repente, num outro momento, você pega os R$500 e você traz um carrinho cheio. Porque você está de acordo com a vontade do seu Senhor. Entendemos sobre ética? Então, a ética é o que vai te dar autoridade. Porque quando você sabe quando ir, quando parar e quando vir, você começa a ter autoridade. 10 minutos. Eu vou ler uma outra história para vocês. E nós vamos materializar a autoridade na nossa vida. Vamos lá. Em uma aldeia entre colinas silenciosas, vivia um jovem chamado Elã. E desde cedo ele era conhecido por sua sede de sabedoria. Certa vez, ao encontrar um velho pergaminho no sótão do templo, ele descobriu os escritos dos anciãos. E dizia assim: quem é sábio? Aquele que aprende com todos. Tomado por esse ensinamento, Elã passou a escutar o povo, do padeiro até o ancião, procurando viver com retidão, humildade e compaixão. Ele pensava que com essa ética ele ganharia a influência natural. E de fato as pessoas o amavam, mas não obedeciam. Sabe, às vezes a gente quer ser só bonzinho. Mas não é ser bonzinho. É ter ética e ser certo. E o nosso tempo hoje é um tempo muito difícil, porque as pessoas fazem tanta questão de parecerem boazinhas para as outras, que elas não sabem dizer uma palavra, que é uma frase, que é um livro, e que é o resumo da vida saudável: dizer não. Quantas vezes você poderia só dizer não e teria evitado grandes problemas? Mas porque você não quis dizer não, você abriu a porta para uma enxurrada de acontecimentos que você perdeu a autoridade e perdeu a sua notoriedade no mundo espiritual. E um dia um forasteiro chegou. Com poucas palavras, trouxe ordem ao mercado, apaziguou disputas e restaurou a esperança dos aflitos. Elã se espantou. Como alguém, sem conhecer a nossa vila, pode exercer tamanha autoridade? O forasteiro respondeu com brandura: a autoridade verdadeira não vem do saber, mas da cruz que aceitamos carregar.
ela não se impõe, ela se manifesta. Ela não se exige, ela se reconhece. E então Elã compreendeu que a ética é o solo que se planta a semente da retidão, mas a autoridade é o fruto de uma vida rendida de alguém que já morreu para si. Ele voltou ao templo e escreveu numa parede: é mais fácil ser justo do que ser obediente. Mas aquele que une ética à autoridade se torna uma ponte entre Deus e os homens. E desde então, ele parou de buscar aplausos, começou a se calar mais, a servir mais, a obedecer à voz do alto. Sem perceber, passou a ser seguido por muitos, não por carisma, mas pelo peso da sua presença. Quem não aprendeu a se calar diante da minha autoridade, falará em vão diante dos homens. Sabe, novamente sobre Moisés, quando o Senhor chama Moisés para que ele vá libertar o povo, ele que reconheceu a autoridade do Senhor, disse assim: Senhor, eu não falo adequadamente. E aí o Senhor diz para ele assim: não fui eu quem criei a palavra, não fui eu quem criei os lábios, não fui eu quem criei o homem antes que ele pudesse falar? Quando é que eu começo a ter autoridade no mundo espiritual? Quando eu começo a me calar, quando eu começo a entender e praticar a palavra viva. Quando o meu interesse não é mais por mim, mas pelo ambiente em que eu estou. E aí as minhas ações vão falar muito mais do que as minhas palavras. O mais interessante, quando a gente chega no final dessa conclusão, acontece algo sobrenatural. Porque Elã se silenciou por 7 dias e não falou, não ensinou, apenas observou. Nesse silêncio ele descobriu que a sua ética ainda era um trono aonde o ego se sentava sorrindo. Mas no 8º dia ele acordou em uma nova clareza. O justo vive pelo que crê, mas o obediente morre pelo que ouviu. E quando eu li essa história, eu fiquei nessa frase, eu falei: como assim o obediente morre pelo que ele ouviu? Não tem sentido, está faltando isso, acho que foi mal traduzido. Não é possível, o obediente. E eu orei ao Senhor, falei: Senhor, me mostra na tua palavra um obediente que morreu. Olha como a gente não ouve e não vê, se não for pela graça dele. No livro de Filipenses 2:8. Quem coloca para mim, por favor? Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a... Que tipo de morte? Eu vou ler de novo para você. O justo vive pelo que crê, mas o obediente morre pelo que ouviu. E nós não estamos aqui para morrer na carne, por mais que seja muito o medo das pessoas. Nós estamos aqui para morrer nas nossas paixões. Nós estamos aqui para morrer nas nossas vontades frívolas. Nós estamos aqui para morrer na nossa aparência. Nós estamos aqui para morrer na nossa fraqueza débil. Não a nossa fraqueza de saber que tem um Senhor que nos governa, não. Na fraqueza de que nós cedemos aos ídolos do nosso coração. Essa é a fraqueza débil. Então, quando eu desejo ser obediente e morrer, a minha morte é uma morte de cruz.
é aonde e é o local aonde eu estabeleço a autoridade com aquele que por mim fez todas as coisas. Amém? Olha, eu acho que vocês estão empolgados? Quem é que quer o bônus? Não, quem é que quer o bônus? Não, melhor ainda, quem é que quer o bônus? Isso, não vai nem precisar se inscrever no meu canal, eu não tenho canal. Você entendeu o que é ter autoridade? Quando que você tem autoridade? Quando você reconhece a autoridade. E reconhecer a autoridade não é fazer gracinha para os outros verem que você se ajoelha diante de um magistrado. Reconhecer a autoridade é respeitar o guarda de trânsito. Reconhecer a autoridade é dar bom dia para o caixa do mercado, porque é ela que vai passar a sua compra, ela é a autoridade daquilo. E toda a autoridade é constituída por Deus. E isso vai refletir no mundo espiritual como são as suas atitudes. E aí sim você pode dizer, se eu digo vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. Porque antes de dizer, você vai e você vem. Vem para onde? Vem para a cruz. É o lugar onde nós temos que estar, na cruz. É ela quem tem para nós as palavras de vida eterna. Então nós vamos orar. Para orar, agora que você já entendeu o que é ética, o que é autoridade, você vai compreender que muitas vezes os nossos tesouros estão nas cortes celestiais. E porque a gente nunca se apresentou devidamente, não foi liberado o cartão bônus. Ok? Porque é o seguinte, eu estou sem... Gente, se eu abrir a mesma porta de um lugar que eu conheço, eu vou conhecer um lugar novo? Não. Você acha que no reino em que existem muitas moradas, só tem uma porta? O problema é que as pessoas, não vocês, mas as pessoas só entram pela porta do pedinte. Ela só entra pela porta do pedinte. A porta do pedinte é a porta do necessitado. Então, uma pessoa que só necessita, ela tem um problema. Não é a ausência, é a cegueira, é a falta de gratidão. Porque uma pessoa que faz como Moisés fazia, ela agradece tudo que ela tem. Ela tem vida, ela enxerga, ela anda, ela fala, ela está aqui. Olha, eu tenho muitas experiências para contar. Teve uma ocasião que uma jovem de 24 anos estava com metástase no nível 4. Já tinha feito remoção, mas não adiantava mais. Já tinha colocado prótese na caixa craniana, estava deformada. Era uma jovem, uma menina de 24 anos. Tudo nela já estava abalado. Tudo nela já estava abalado. E naquela ocasião, ela disse para mim assim, apóstola, você pode vir me ver? Eu falei, claro, com o maior prazer. Saí do Rio de Janeiro e fui para o centro, da região central de São Paulo. Fui para um ótimo centro clínico lá. Muito famoso, inclusive. De primeira linha. Tem shopping dentro do hospital. Uma coisa louca, assim. Aí, eu falei, aproveitando que eu vou lá, eu vou levar uma ceia para ela. E nós vamos cear. E eu fui. Era época de pandemia. Mas eu fui, eu pude ir. E chegando lá, eu não entrei num leito. Eu entrei de verdade, num apartamento. Sabe, tudo assim, muito, muito bonito. E aí, a gente conversando sobre várias coisas, eu vi que, de repente, o comportamento dela era um comportamento muito altivo. Ela disse assim, sabe, eles me liberaram para eu ir para casa. Ah, mas eu prefiro ficar aqui. Naquele momento eu pensei assim, esse lugar realmente é até muito bonito, muito chique, mas de verdade eu prefiro ficar na minha casa. E dou graças ao Senhor porque eu posso ficar na minha simples, humilde e
e acolhedora a casa, com a saúde e com a minha família. Então, a primeira coisa é que nós precisamos ser grato. E você precisa entrar em uma porta diferente. E para abrir essa porta diferente, como que eu abro a porta diferente? Com gratidão. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga assim, ó, sou grato porque você está aqui. Obrigada pela oportunidade de aprender isso junto com você. A partir de hoje, eu vou sorrir para você. E todas as vezes que eu sorrir para você, eu vou lembrar daquele momento em que eu fui grato. Você acabou de entrar num ambiente diferente agora. Então, quando a gente fala de resgatar riquezas, agora que nós temos a ética e a autoridade, nós vamos entender como é liberar os novos reinos de riquezas das cortes celestiais. Para de pensar que o problema da vida é dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e tem problema. Aliás, um nível de problema muito maior. E tem gente que, se ganhar dinheiro, arruma mais problema. Ué, mas é verdade. Apóstolo, quantas pessoas vieram aqui pedindo uma porta de emprego? O Senhor orou, a pessoa vinha todos os cultos, vinha na consagração, vinha no ensaio, entende? Aí o Senhor orou, a porta de emprego foi liberada, a pessoa começou, primeiro, faltar no ensaio, depois, faltar na consagração, depois, faltar no culto, e depois ela perdeu o rumo. Então comece a entender que as oportunidades que o Senhor te dá para ter riquezas é agora. E essa é a sua oportunidade. E tem gente que tem dinheiro e não é feliz. E tem gente que ganha dinheiro e, ao invés de pagar, consegue dever mais. Vocês conhecem isso, gente? Então a questão é, Senhor, eu preciso viver aquilo que o Senhor escreveu no meu livro para que eu viva. Para que eu possa enxergar as riquezas que o Senhor já me deu. Mas agora eu vou pedir para você ficar de pé. Eu sei que você estava muito a fim de tirar um soninho, mas eu não vou deixar. Vamos lá? Vamos ficar de pé? É muito importante quando você vai repetir uma oração. É uma oração de guerra espiritual. Então, sempre que você vai repetir, olha, vou te dizer, sabe o que importa nesse momento? Você e o Senhor. Então, não fica olhando para o irmão, não fica olhando se a porta abriu, se a bandeira mexeu. Gente, foca no agora, para você. Você está aqui por um propósito. Você entendeu que essa sua jornada de hoje te fez chegar aqui. E agora vem o bônus. Então, eu vou dizer, é uma oração um pouco longa, mas eu sei que você não tem pressa para ficar milionário, ok? Ok. Vamos colocar na tela, então. Vamos lá. É na tela aqui, ó. Aqui, ó. Repete comigo. Senhor, estou diante das tuas cortes para pedir o poder de obter riqueza. A sua palavra promete que se eu me lembrar do Senhor, o Senhor me dará o poder de ver a riqueza nascer. Senhor, venho primeiro pedindo esta riqueza para que a vontade do seu reino seja feita. O Senhor prometeu em sua palavra que se eu buscasse primeiro o seu reino, todas as outras coisas seriam acrescentadas a mim. Isso está de acordo com Mateus 6,33. Senhor, eu venho e dou minha vida
meus desejos e digo que minha paixão é ver a riqueza produzida para que a tua aliança possa ser estabelecida na terra. Agradeço-te, Senhor, por purificares o meu coração, para que eu tenha os motivos certos com relação às riquezas. Também peço, porém, que minha família receba bênçãos. Peço que me torne um bom administrador daquilo que tens me confiado. Trabalhe em mim, para que eu esteja preparado para receber a riqueza e tudo que está relacionado com ela. Senhor, eu entendo que a interrupção do tempo do diabo pode causar falta e não permitir que eu tenha o que o Senhor pretendia para estar em minhas mãos. Somente ao orar anteriormente a respeito dessa interrupção do tempo, me arrependo por qualquer lugar em que eu conceda ao diabo o direito legal de fazer isso comigo. Eu peço que o seu sangue fale por mim e retire os direitos do diabo de operar no meu tempo. Por favor, perdoa-me por rebelião, decisões imprudentes, visão hiperativa da sua soberania e qualquer coisa que o diabo estaria usando para me acusar. Peço que os direitos de Satanás sejam revogados perante os seus tribunais, Senhor. Senhor, teu desejo de eu ser rico para os propósitos do seu reino devem ser cumpridos. Eu me rendo a ti e peço misericórdia por minha vida e linhagem. Obrigado, Senhor, por reiniciar o seu tempo e trazer para mim a restauração dos anos de riqueza. Obrigado, porque a produtividade agora foi restaurada para mim. Eu também, Senhor, venho para estar apregoando sobre a graça em tuas cortes. Senhor, perdoe-me por eu ser um legalista. Eu digo agora, te sirvo com base no que é certo. E eu saio do legalismo e eu entro na graça. Eu peço, Senhor, que enquanto estou aqui, a tua bondade se manifeste em mim. Senhor, permite que minha vida seja uma só, com o qual desafiará a visão dos outros e que os outros têm do seu poder. Senhor, desperta em mim uma nova consciência de quão bom tu realmente é. Que minha vida seja uma demonstração da generosidade de Deus personificada. Muito obrigado, Senhor. Diante deste momento e a partir de agora, eu sirvo ao teu reino e eu te dou a minha obediência
E eu estou debaixo da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Declara que Ele vive e reina para todo sempre. Agora vamos lá. Todo espírito de miséria, toda corrente de calabouço, toda escuridão de pensamentos, toda raiva nos sentimentos, todo rancor, toda maledicência, todo julgamento, nós recolhemos, amarramos e lançamos no abismo, aonde Jesus Cristo determinar, sem direito à volta. Pega sua bolsa, pega sua carteira. Vamos! Pega sua bolsa, sua carteira, abre. Não é para dar para mim, não. É para ficar com você. Vamos, guerreiros e guerreiras. Abre a bolsa. Abre. É isso aí, ó. O apóstolo foi ligeiro, foi longe. Abriu o aplicativo do banco. Ó, Senhor, eu estou pronto para recolher os tesouros dos céus. Eu recolho. Eu coloco na minha carteira, eu coloco na minha bolsa, eu coloco, recolho. Eu recolho todos os despojos desta guerra. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Levanta a mão direita e diga: o Senhor dá semente para o que semeia. Mais uma vez, o Senhor dá semente para o que semeia. Quantos vão semear aqui nessa noite? Então se prepara para receber sementes de Deus, porque o Senhor dá semente ao que semeia. Aleluia. Pega um envelope especial para mim, viu, Rose, fazendo um favor. Porque, irmão, nós estamos em guerra. Diga comigo, guerra. Os apóstolos vieram. Amanhã nós vamos colocar as estacas na cidade. Em nome de Jesus, libere e declaro, Pai, riquezas e honras sobre teu povo, em nome de Jesus. Pode pegar o envelope aqui. É que você vai fazer uma oferta. Não pode ser uma oferta natural. Não pode ser uma oferta sem pensar, sem falar com Deus. Tem que ser uma oferta especial. Alguém vai dizimar aqui hoje? Levanta a mão quem vai dizimar. Glória a Jesus. Olha, pega os envelopes do dízimo. Que dízimo é dízimo. Propósito com Deus é propósito com Deus. Dízimo te dá legalidade. Dízimo te dá o direito de dizer assim: Senhor, aleluia, abre as janelas do céu a meu favor. Abre as janelas, Pai, abre as janelas do céu. Então quem vai dizimar, levanta a mão para a irmã entregar o envelope do dízimo. Eu declaro que o Senhor repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o pulgão. Cancelo toda a feitiçaria, macumbaria na tua vida. Neutralizo toda a força do diabo. Que o diabo solte as tuas finanças. Dá um amém aí, irmão. Diga comigo: diabo, solta as minhas finanças. E o dízimo faz o diabo soltar o que é teu. Mas lembra da ética. Lembra da ética que foi pregado aqui. Que tem pessoa que pratica o dízimo, mas não quer mudar o caráter. Não foi isso, AP, que a senhora pegou aqui? Então assim, seja dizimista, mas também tenha caráter. Aleluia. Porque aí você vai ganhar autoridade no mundo espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Teu dinheiro é abençoado. Vem, apóstolo, fala aqui.
Aleluia. Vocês estão pegando o envelope aí. E Deus tocou meu coração ali de trazer um testemunho para vocês, rápido. De como... Quem quer ser empresário aqui? Quem é empresário e quem quer ser empresário? Levante sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pessoas querem ser empresários, outros já são empresários. Em 2018 entraram em nossa cobertura um pessoal de um estado no Rio de Janeiro, do Brasil, de um estado do Brasil. E eles eram de uma família que eram prefeitos na cidade. Eles foram destituídos do cargo e perderam tudo. E estavam perdendo a sua casa, amém? E quando entraram na nossa cobertura, começaram a caminhar conosco, a anciã, a mulher do ex-prefeito, a primeira dama, ela entrou na nossa cobertura, uma mulher de oração. E nós demos uma orientação para ela, dela ofertar um cordeiro pelas suas finanças. E ela, poxa, como é que é um cordeiro? Eu expliquei o que era o cordeiro, ela ofertou o cordeiro. Por incrível que pareça, será que é incrível? Não, ela obedeceu o que ouviu o profeta. Segundo a Crônicas 20:20 diz que existe um Deus, e todo aquele que confia no profeta prospera. Ela ouviu, o marido dela não é cristão, ela é cristã. O filho dela não é cristão, ela é cristã. Não importa quantos cristãos tenha na tua casa, não importa se seu marido é cristão ou não, não importa se seu filho é cristão ou não, não importa se a sua esposa é cristã ou não, você é cristão. E é você que está ouvindo essa palavra hoje. Você quer ter uma empresa, você quer resgatar aquilo que foi roubado pelo migrador, torturador? Faça algo que movimente os céus na tua vida. Quem está falando aqui é uma pessoa que faz as coisas que fala. Eu não só falo, eu não só ensino, eu pratico. E quando eu passei isso para ela, ela tinha acabado de entrar na nossa cobertura. Ela era uma missionária, hoje ela é uma pastora. Eu disse em 2018, queridos, prestem bem atenção. Aquela mulher, a sua família, não perdeu a casa, continuam com a casa. Além de continuar com a casa, me levaram junto com a minha família para uma viagem para o estado deles. Eles estão caminhando conosco. Eu chego lá, o filho dela precisava construir um prédio de 3 andares. Ele me levou no prédio, Deus me toma e eu falo assim, olha, não se preocupe com dinheiro. Ele, apóstolo, eu estou sem dinheiro na conta. Deus está me dizendo que o dinheiro está na conta. E até o final do ano esse prédio vai ser totalmente completo, construído, e você vai vender todo o prédio. Você acredita o que aconteceu? O prédio foi totalmente construído, o dinheiro apareceu. Do nada não, foi Deus que falou. Esse Deus falou, Deus vai cumprir. E se existe um cordeiro na Bíblia que pode tirar o pecado do mundo, esse cordeiro é Jesus Cristo. E ele está disponível a todo aquele que nele crê. Preste atenção, ele vende o prédio todo, compra um sítio. Eles estavam para perder tudo. Eles adquirem um sítio. Depois eles ligam para nós, apóstolo, nós queremos agora comprar uma fazenda. Eu disse o quê? Fazenda. Eu falei, dá um cordeiro. Eles compraram uma fazenda, agora eles têm a casa, o sítio e a fazenda. Preste atenção, não para por aí não. Queridos, eu não quero motivar você, mas eu quero te ensinar. Tá? A emoção é apenas o momento, mas aquilo que você tem como certeza é um milagre que vai acontecer na tua vida. Eles queriam a fazenda da frente. Apóstolo, agora nós queremos a fazenda da frente. O que eles fizeram? Dar um cordeiro pela fazenda da frente. Deram um cordeiro pela fazenda da frente. Na verdade, eles até um carro me deram. Um HB20 2018. Compraram a fazenda da frente. Agora, sabe o que acontece? Eles querem vender a fazenda da frente e não estão conseguindo vender a fazenda da frente. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus te dá, amém, querido, você não pode vender de qualquer jeito. Agora eles querem vender. Agora eu tenho que ir lá
eu vou lá para orar a Deus para que seja revogado e que aquela terra possa ser vendida, e se Deus assim permitir. Então, querido, existe uma chave que está acontecendo aqui nesse seminário de batalha espiritual, certo? O apóstolo falou sobre ética, sobre obediência, sobre padrões que nós devemos tomar para a nossa vida. Eu quero ungir as mãos de todos os empresários daqui. Saia daí do teu lugar, você que quer ser empresário, vem para cá, antes de você ofertar. Depois você vai vir ofertar novamente. Eu quero ungir as suas mãos. Eu quero que você não simplesmente dê um cordeiro, eu quero que você dê um boi aqui. Eita! Sabe o que acontece quando você dá um boi de oferta? Você está ofertando como Salomão ofertou. Salomão ofertou pelo território. Ele queria dominar o território. Ele queria conquistar o território. Ele queria, e Deus fez com que ele ofertasse os bois. Ele ofertou os bois, um sacrifício. E Deus, naquela noite, visita ele e pergunta para ele: o que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer, Salomão? Salomão, eu quero sabedoria. Ah, você quer sabedoria? Então pediste bem, você terá o homem mais sábio antes de você não existiu e depois de você não existirá. E o homem mais rico, e ainda vou acrescentar riquezas. Ele só pediu sabedoria. E a Bíblia diz em Tiago: aquele que quer sabedoria, peça, porque será dado de graça. E além do que Deus vai fazer aqui, na vida de vocês, Deus não vai dar dinheiro, Deus não vai dar nada que vocês não possam devolver para Deus. Então preste bem atenção, a unção que vai vir sobre vocês é uma unção de prosperidade, a unção de Salomão, a unção de tocar os lugares virarem ouro, de pisar e possuir. Mas prestem atenção, vocês têm que estar dispostos a devolver a Deus tudo aquilo que Deus vai dar a vocês. Então, se Deus está falando com pessoas aqui, dê um boi, dê um boi. Se Deus está falando para pessoas aqui, sacrifique um cordeiro hoje aqui, sacrifique um cordeiro hoje aqui. Porque além de fazendas, sítios e restauração da casa, Deus ainda vai dar um casamento próspero, sabedoria. Mas a minha mão direita é a mão de bênção. Olha para a minha mão direita aqui. Tem muita gente que vai ver a pata do leão aqui nesse momento. E não vai ser a mão do apóstolo Alexandre que vai tocar a tua mão com azeite. Vai ser a pata do leão da tribo de Judá que vai tocar você. E preste atenção, e quando é a pata do leão da tribo de Judá tocar as suas mãos, você já tem que estar com um pensamento certo. Porque eu vou liberar sabedoria para prodígios e prosperidade sobre a tua vida. Deus vai te dar, ou talvez você está querendo abrir uma sorveteria, mas não é a sorveteria que você tem que abrir. Deus vai te dar sabedoria para abrir um negócio de prosperidade. Talvez você está querendo abrir uma loja feminina e Deus vai te dar uma outra estratégia e você vai abrir uma outra coisa e você vai falar: caramba, eu não sabia que eu tinha esse dom. Vai haver despertamento de dons. Ei, querido, Deus deu dom a cada um de vocês, dom de prosperidade, e Deus vai dar sabedoria para você ver o dom que você tem. E quando você trabalhar no dom que você tem, vai haver prazer na tua vida de fazer aquilo que você vai fazer a partir de agora. Eu vou voltar nessa casa, e quando eu voltar nessa casa, eu vou ver essa casa cheia de empresários e empresárias, homens e mulheres cheios de sabedoria. Então você receba a sua sabedoria, 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 receba a sua sabedoria. Vem comigo, receba a sua sabedoria, receba a sua sabedoria, receba
receba a sua sabedoria, receba a sua sabedoria, receba a sua sabedoria. Quem mais? Receba a sua sabedoria. É sabedoria, receba a sua sabedoria, receba a sua sabedoria, receba a sua sabedoria. É sabedoria para você ver coisas grandiosas acontecendo aqui com eles aqui, ó. Receba a sua sabedoria, 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 receba a sua sabedoria. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai haver um movimento profético de ouro, tesouros, pedras preciosas. As coisas vão acontecer. Assim como aquela missionária que hoje é pastora, ela viu a família dela multiplicar. Receba a sua sabedoria. Receba a sua sabedoria. Receba a sabedoria. Receba a sua sabedoria. Ela é sua, não é mais de ninguém. Aquilo que Deus te deu é teu. Receba a sua sabedoria. Quando homens e mulheres se posicionam em obediência, em ética, e entendem quem são, eu peço que você está sentindo o azeite, a patada do leão está na sua mão aí, ó. Passa na tua cabeça, passa no teu rosto, passa no teu bolso. Faz acontecer a multiplicação do azeite. Sabe, uma vez um profeta estava no lugar e eu vi o anjo de prosperidade chegando. E o anjo era totalmente dourado e tomou o altar. E esse anjo começou a andar comigo, querido. E eu vejo milagres acontecendo. Deus disse que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Querido, eu estava sem carro há 3 anos. Aliás, eu estava sem carro há muitos anos. E eu ganhei, em 3 anos, eu ganhei 3 carros, apóstolo. 3 carros. Aleluia. E esse carro foi devolvido para o Pai. Então nós sabemos que existe um tempo para todas as coisas. E Deus deu sabedoria de prosperidade para vocês. Talvez você queria abrir qualquer coisa para ganhar qualquer tipo de dinheiro. Mas hoje vai mudar essa estratégia. Deus vai te dar um sonho, Deus vai te dar uma visão. Alguém vai bater na tua casa com a chave na mão e vai entregar a chave do teu negócio. E vai dizer assim, ó, se não for para você abrir a sua oficina, eu não vou alugar para ninguém. Se não for para você abrir tua loja, eu não vou alugar para ninguém. Eu não sei porquê, mas quando eu te vi, eu sonhei com você. E eu estou entregando nas suas mãos algo novo, algo que você nem imaginava vai acontecer. Aleluia. Diga aleluia. Você crê, irmão? Então a fé tem que materializar agora. Materializa a tua fé. Amém? A tua oferta sela a profecia. Amém? A tua oferta sela a profecia. Cadê os envelopes especiais? Entrega já quem pegou do dízimo, né? Então agora sela ela, irmão, sela. Ontem aqui várias pessoas ofertaram R$100, outras ofertaram 100, não tinha quase ninguém no culto. É o que eu falo. No pouco Deus faz virar muito. Aleluia. Então sela, porque você está numa terra fértil. E nós veremos a manifestação da glória de Deus. Haverá uma colheita, Tem coisa, irmão, que você tem que se desprender. Se desprenda do pouco. Faz o que você nunca fez. Aleluia. Aumenta o nível. Você que vai dizimar, eu aprendi com a irmã Rose manda o dízimo dela no Pix. Ela fala assim, eu aprendi com o meu filho que é pastor, nunca dizimar menos, sempre dizimar a mais. Se você quer um acrescentamento, dizime mais. Sai da mesmice. Aquele R$100 porque eu ganhei 1.000, 2.000 porque 200 porque eu ganhei. Não, irmão, levanta um altar diferente na tua vida. E eu vejo cada vez mais Deus aumentando o dízimo dela, irmão.
E Deus tem aumentado o dízimo dessa mulher. Por quê? Porque ela tem feito sempre um algo a mais. Tem gente que quer cumprir, quer ser o da lei. Sai da lei, irmão, e vem para a graça de uma forma sobrenatural. Aleluia. Você crê que você vai fechar um contrato de 50 mil? Você crê que você vai fechar um contrato de 100 mil? Então materializa ele. Eu chamo a existência agora. Aleluia. Aí quando vier, que meu irmão mandou mensagem: preciso vender o caminhão. O que eu faço, pastor? Levanta um altar. Já dentro do pé da lata, é meu filho na fé. O que eu tenho que fazer? Cordeiro, meu irmão. É cordeiro no altar. Só o cordeiro destrava. Foi lá, apareceu o comprador lá. Vendeu o caminhão. Agora a gente ora para que o Senhor, já falou com ele, mas que ele se renda e cumpra o propósito. O que acontece se não cumprir o propósito? Apóstolo Alexandre, vou deixar para você responder. O que acontece com um camarada que fala que vai fazer e não faz? Pode falar. Querido, preste atenção. Eu tenho algo para contar sobre isso. Era a conferência Voz Apostólica no sítio que nós vamos fazer agora. Essa conferência, é uma conferência que a gente quer que vá o maior número de pessoas para o lugar, tá? Inclusive, todas as pessoas que pregam, os preletores, são profetas, apóstolos, e eles vão do dinheiro deles, eles não pedem dinheiro, tá? Então, não é algo que está se preocupando com dinheiro, mas está se preocupando em trazer o reino de Deus para a vida das pessoas que participam. E chega um homem lá, no final da conferência, no terceiro dia, ele estava todo empolgado, todo abençoado, e ele chega para mim, segura em mim assim: ô profeta, Deus me honra muito, Deus me prospera muito. Eu sou próspero, a minha empresa está próspera, tudo está próspero. Eu, profeta, estou dizendo aqui diante de Deus e de testemunha, que tinha mais 2 pessoas de testemunha. Uma hoje é filho e é presbítero no meu ministério. E estava lá, ele disse assim: todo mês eu vou prover teu ministério com R$1.000. Foi eu que pedi? Não. Foi ele que fez um voto com quem? Com Deus, e num altar comigo, né, na referência de profeta. Querido, ele nunca fez uma oferta de R$1.000 na minha vida. Nem 100, nunca ele fez uma oferta. Hoje, o que aconteceu com ele? E não é para botar medo, é para você entender que aquilo que você consagra no altar é com Deus. O altar tem fogo e o fogo não se apaga. Querido, preste atenção, ele perde a empresa e ainda perde a família. Ok? Preste atenção naquilo que nós fazemos com Deus. Quando você faz algo com Deus, um contrato com Deus, Deus carimba lá nos céus. Deus traz, e eu vou abençoar, e Deus fala: eu vou abençoá-lo. Então Deus aí te dá primeiro, Ele te entrega primeiro, para ver se você vai devolver para Ele aquilo que você contratou com Ele. Amém? É um contrato poderoso. Nós entendemos o que é corte celestial, né? Corte celestial é o reflexo do que é a corte de juízo, né? De juiz que a gente tem aqui na Terra. Quando alguém deve alguma coisa, tem um processo contra essa pessoa, quem é que vai lá notificar e levar um documento para a pessoa comparecer no fórum? Oficial de justiça. Oficial de justiça. Quando a gente faz um voto com o Senhor e a gente não cumpre, o Senhor libera um anjo. Oficial de justiça. Esse oficial de justiça chama-se anjo vingador. É bíblico. Anjo vingador. A pessoa fez um voto e não cumpriu. Esse anjo, ele tem o direito legal de começar a requerer os bens daquela pessoa para que o voto seja cumprido. Por isso, fazer um voto é sério. Então, quando você faz confiando no Senhor, faz confiando nele. Ele é o seu Senhor. E ele vai fazer. Porque ele, lembra, para te ensinar a fidelidade, ele foi fiel primeiro. Ele deu o filho dele. Ele não pediu para você dar o seu. Ele falou: eu dou o meu para você. Meu Deus. Então, pensa nisso. Pronto. Esse barulho foi forte. Vamos ofertar na casa do Pai com alegria.
Venha, 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 porque tem uma colheita esperando você. Declaramos, Pai, riquezas e honra sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Aleluia. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh. Aleluia. Os céus estão abertos nesta noite sobre as nossas vidas. Santo é teu nome, Jesus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado Fica de pé, estou. fica de pé, fica de pé. Vamos dar a bênção apostólica. Vem aqui, uma, quero orar por você. Sopra em nós, Espírito, te Como a Deus. Adore a Deus com teu corpo. Adore a Deus, adore o Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia, Jesus. Tu és digno de toda glória, de toda honra, Senhor. Aleluia. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Que se abram os céus, aleluia, o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Que os céus fechados se Traga o cajado, Célio. teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Força. Que os céus fechados se abram. Vem os pastores aqui, vem apóstolo. Vamos ungir esse cajado. Pastores, vem aqui, pastores, pastores, pastores. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Kalamarashuri kataramadagashai. Rashtekepunda garasi katarai. Rekalamachuri karabadarabadarabadarabashi.
Poder de Deus. Poder de Deus. Soribacante. Rabaste queimou na garabagaçai. Rola para Shai, Rabalabacai. Que ruge o leão, né? Só tá faltando esse louvor, né? Mas amanhã ele vai cantar ele do começo ao fim. Irmãos, é um seminário, amém? Deus está aumentando uma porção a cada dia. Aleluia. Ah, pastor, mas eu vou vir domingo à noite. Não, você vem domingo de manhã e domingo à noite. Dá glória a Jesus. Porque Deus vai aumentar uma porção, uma outra porção, uma outra. Aí você fala, mas não estou vendo nada acontecer. Venha e verás. Vinde e vede. É na medida da tua sede, da tua fome, que o Senhor vai liberar, aleluia, uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Amém? Se Deus é por nós, diga: o Salmo 3 está sobre mim. Vou deitar, vou dormir e vou descansar, porque é o Senhor que me sustenta. E o anjo vai me despertar na madrugada, 2 horas antes do culto, para orar, meditar na palavra. Você não vai vir para receber, você vai vir para cheio, o tanque cheio. Enche o tanque, vai buscar Deus, dobra o joelho e vem para o culto às 9. Toma um café, bem gostoso amanhã, igualmente, e vem para ouvir mesmo a palavra, a ministração do apóstolo. Ó o tema amanhã: mapeamento espiritual. O que é isso, mapeamento espiritual? Você identificar o tipo de demônio que está influenciando a tua vida, a tua casa, para que você guerreie contra esse principado e potestade. Se você não recebe o entendimento, você não recebe a autoridade. Pega a visão. Amanhã de manhã eu vou começar a falar sobre o mapeamento espiritual e os 5 níveis da unção. 5 níveis da unção. Olha lá. Irmão, é forte. Venha para entender e buscar. Aleluia. Então, não deixa a tua carne vencer na cama. Aleluia. Se Deus é por nós, 5 pães amanhã você traz e uma garrafa de café. Dá glória a Jesus. 5 pães e uma garrafa de café, sem muito adoçante. Pela madrugada, irmãos, vocês estão adoçando muito o negócio e isso não é bom. Como? Traz o peixe também, traz o peixe assado. Aleluia. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, as 2 consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Se tu crer, irmão, um grande peixe, ó, um peixe gigantão está vindo aí para a tua rede. Um peixe gigante está vindo para a tua rede, aleluia. E é o Senhor que está trazendo esse peixe, que vai te alimentar por 1 ano. 1 ano. Labracachoreba-nagasaio. Amém? Quem pode trazer um bolo, traz bolo. Quem pode trazer um pão, traz pão. Quem pode trazer o quê, Léo? Fala aí, Léo. Um biscoito. Olha, biscoito é rio. É rio. Pergunta, é biscoito? Olha lá. Vai debaixo da benção, cumprimenta 5 pessoas. Amanhã nós estamos aqui para receber mais da parte do Senhor, em nome de Jesus. Shalom, shalom, povo de Deus. Sobre o trono de justiça eternamente